Nesse ano de 1477, os impostos descritos no Feral da Cisa Velha eram arrecadados por um judeu, Judas Abraão. Este é um dos poucos dados seguros sobre aquela que foi descrita como a importante comunidade judaica de Santiago de Cacém, demonstrando precisamente a importância dessa comunidade. 4 anos antes, no verão de 1485, Dom João II tenha decidido passar alguns dias em Santiago de Cacém, onde assinou vários. Assim, sabemos que o infante Dom João, um dos irmãos da inclita geração, filho de Dom João I e que foi mestre da Ordem de Santiago, deixou dinheiro no seu testamento para reparações na capela de Nossa Senhora do Rossio, depois conhecida por Nossa Senhora do Monte, em Santiago de Cacém. A sua filha, a infanta Dona Beatriz, da imagem, mãe do rei Dom Manuel e da rainha Dona Leonor, esposa de Dom João II, mandou fazer as obras necessárias, dotando-a ainda de ricas e preciosas alfaias religiosas. A importância que a vila de Santiago de Cacém atingiu na primeira metade do século XVI pode ser aferido pelas referências que a ela foram feitas na literatura da época, nomeadamente numa farsa vicentina e na célebre Peregrinação. Em 1521, o ano da morte do rei Dom Manuel I, Gil Vicente levou à cena uma peça de teatro chamada Farsa das Ciganas. Nesta, uma das ciganas protagonistas, de nome Lucrécia, ao ler a palma da mão de uma donzela, diz-lhe: casarás este ano que vem em Santiago de Cacém, muito rica, muito bem. À semelhança do resto do país, a sociedade santiaguense era composta maioritariamente pelo povo miúdo, a arraia miúda referida por Fernão Lopes na crónica de Dom João I. No nosso caso, eram um dos criados urbanos e de lavoura, dos trabalhadores rurais sazonais, dos pescadores e demais trabalhadores. Dentro do povo era institucionalmente incluída a burguesia, quer a urbana, ligada ao comércio, quer a rural, ligada ao arrendamento de terras e à produção agrícola, os célebres lavradores. Existiam ainda os burocratas, detentores de ofícios como juízes, escrivães, tabeliães e almoxarifes. Não raras vezes os proprietários ou vendedores de terras, estes burocratas, sendo que também eram frequentemente servidores da Casa Real ou da pequena corte dos Pantoja. Era a forma como eles tinham de chegar a estes cargos. A partir de 1477, Pedro Pantoja e Dona Catalina de Canhos instalaram-se em Santiago de Cacém, acompanhados por uma pequena corte de servidores castelhanos, entre os quais estariam 2 franciscanos, Frei Francisco e Frei Vicente. Em data desconhecida, nas últimas décadas do século XV, estes frades apelaram a Dona Catalina para a transformação da ermida em convento. Finalmente, em 1505, o edifício sofreu obras de vulto, sendo então já uma casa conventual. Aliás, o edifício hoje em dia é uma ruína. No Museu de Sines estão as cantarias, várias cantarias manuelinas retiradas do convento. E essa parte da sua aldeia de Val de Santiago é o que atualmente? É a freguesia de Val de Santiago, no concelho de Odmira. Só que até ao século XIX pertenceu ao concelho de Santiago de Cacém. Depois, no século XIX, a configuração do concelho, o concelho sofreu muitas transformações na sua configuração ao longo dos séculos. A primeira grande transformação do concelho dá-se no século XIV, quando Dom Pedro I resolve criar o concelho de Sines. Sines pertencia ao território de Santiago e sai, mais ou menos, porque até ao ser reincorporado de novo no concelho de Santiago como freguesia, apesar de ser um concelho à parte, continuava a pagar impostos a Santiago e a ter relações com Santiago. Por exemplo, no antigo regime, o presidente da Câmara, entre aspas, era o juiz de fora. E normalmente era o mesmo. Vinha para Santiago e a partir de Santiago presidia, deslocava-se a Sines para presidir às reuniões de Sines e tratava de muitas coisas a partir de Santiago. Depois, provavelmente no século XVI, então, Santiago de Cacém é dividido nas várias freguesias, incluindo Molides e também saiu para o concelho de Grândola e Val de Santiago. No século XIX, com as transformações do liberalismo, é que vão haver então grandes mexidas. Molides sai,
depois volta a entrar, volta a sair, vai andar numa grande dança, Grândola Santiago, até passar definitivamente para Grândola em finais do século XIX. Val de Santiago sai para outros concelhos e acaba por ficar em Odmira. Entretanto, o concelho de Alvalade é extinto, também vai andar por vários concelhos até vir parar ao concelho de Santiago de Cacém. O concelho de Sines é extinto, passa para o concelho de Santiago de Cacém até 1914, quando é restaurado. A partir de 1914, em termos de área, o concelho de Santiago de Cacém ficou tal como está hoje. Agora, as freguesias, entretanto, em finais do século XX, criam-se mais. Aliás, em meados do século XX, criou-se a freguesia de Ermidas. Em finais do século XX, a freguesia de Val d'Água. E agora estamos a assistir, no início do século XXI, ao desaparecimento de freguesias. A extensão 10 arreios, no livro que ela editou recentemente, que é a transcrição do Foral Manuel Lima, apresenta este documento como sendo o Foral de Dom Dinis. Certo. Mas não tenho certeza, é isso? Pois é, o documento não diz, não fala em Dom Dinis em lado nenhum. E o documento em si não é o Foral original, é uma cópia feita no século XV. Não tem a data do Foral original. Nós não podemos dizer que o original foi feito no reinado de Dom Dinis ou de qualquer outro rei. E o documento em si diz que os homens bons do Conselho decidiram criar aquele foral e dar aquele foral ao Conselho. Portanto, não é um documento de São Régio, não é o rei. Não é o rei, fulano tal, que resolveu dar este foral ao Conselho. São os homens bons do Conselho. Portanto, eu não posso considerar o foral dionísico por várias questões. Nós não sabemos a data do foral original. Pode ter sido feito no reinado de Dom Dinis, o original, mas nós não sabemos. Pode ter sido noutra data qualquer. E também não sabemos, aliás, esse documento diz que não foi o rei, foram os homens bons. É um documento dado pelo próprio Conselho. É muito importante, do meu ponto de vista, é um documento importantíssimo. Ele fala do poder que os homens bons, que a burguesia do Conselho tinha, e fala dos judeus e do poder que os judeus também tinham. Aquela cópia, uma cópia, foi pedida naquele ano por o judeu Judas Abraão, que era o rendeiro da Cisa Velha. Era ele que cobrava esse imposto, pagava, portanto, os impostos, mesmo até ao liberalismo, ao século XIX, muitos dos impostos municipais, é engraçado, eles eram cobrados indiretamente todos os anos, todos os anos, em determinada data, era posto à asta pública a cobrança dos impostos. A base de licitação era aquilo que a instituição pensava que ia mais, calculava que ia arrecadar de impostos. Havia alguém que comprava aquilo, pagava logo à cabeça, e depois tudo o que cobrasse a mais era o lucro que iria ter. Mas pronto, naquele caso, naquela altura, era o judeu Judas Abraão que comprou o imposto, e era ele que ia arrecadar o imposto do que arrecadasse a mais. O que comprou era dele. E pronto, peço desculpa por ter lido mais do que